a galera falando tanta besteira na internet, eu acho que eu nunca estive tão ansiosa pra gravar um vídeo como eu estou para gravar este, o nosso saque da automaquiagem. E hoje eu vou responder as perguntas das minhas musas, que são basicamente as maiores dúvidas sobre maquiagem, os maiores mitos, paradigmas. A gente vai se divertir muito aqui hoje. E eu vou começar respondendo a pergunta da Ana, que me mandou: Isa, me indica um corretivo muito bom. Nenhum corretivo cobre a minha olheira. E essa é uma dúvida que eu fico assim, querendo gritar. Presta atenção aqui. Eu tenho quase certeza que 90% das pessoas que não conseguem corrigir tom de olheira com corretivo não é porque está usando um corretivo ruim. É porque está usando a cor de corretivo errada. E aí não adianta. Então a primeira coisa que você tem que fazer é não usar corretivo mais claro se você tem olheira. Sim, eu sei que todo mundo fala, corretivo tem que ser um tom mais claro. Isso é mentira. Por quê? Se você tem a olheira um pouquinho mais escura, você precisa usar um corretivo um pouquinho mais escuro também. Porque se você usar o corretivo mais claro, sabe o que vai acontecer? Vai acinzentar. É como se a gente estivesse colocando um branco no preto, sabe? Se você misturar não dá cinza. Se a gente coloca uma coisa clara em cima de uma coisa escura, vai ficar uma coisa meio acinzentada, não vai ficar corrigido e você vai achar que o seu corretivo é ruim. Então observa se o seu corretivo realmente não está mais claro e por isso não está corrigindo a sua olheira. E claro que cada olheira tem um corretivo certo que vai neutralizar. Então pense que quando a gente mistura, por exemplo, o azul com o amarelo, dá o quê? Verde. É como se a gente estivesse misturando o tom da nossa olheira com um tom de corretivo que vai ficar mais ou menos no tom do restante do nosso rosto. Então existe cores específicas de corretivo que a gente consegue misturar e dar uma neutralizada, uma disfarçada na olheira. E não precisa usar corretivo colorido, tá? Eu não tô falando de corretivo colorido. Então você tem que testar e ver qual corretivo que vai fazer desaparecer a sua olheira. Lá no método Autoconhecimento, as minhas alunas aprendem perfeitamente a identificar qual tipo de corretivo vai neutralizar a olheira delas. Mas respondendo a sua pergunta, aqui estão algumas indicações que eu amo. A primeira é esse da MAC 24 horas Fluid. Ele é maravilhoso, ele tem uma cobertura média a alta, mas assim, é muito fininho, quase não marca. E eu gosto muito desse aqui também da Contém Grama, o Velvet. Eu acho que ele tem uma cobertura de média a alta e ele também quase não marca as linhas. Então provavelmente Senhor Deus. Então provavelmente escolhendo as cores certas de um desses dois, a sua olheira vai ficar assim, neutralizadinha. Próxima pergunta da Mari, que me mandou: Isa, por que a maquiagem abre no nariz? O que fazer pra resolver isso? E na verdade, gente, algumas pessoas têm essa região do nariz um pouquinho mais lisa, como se tivesse menos atrito, sabe? Sabe quando você pisa no chão e você escorrega? Quando você pisa no asfalto, você não escorrega? É porque o asfalto tem uma superfície mais porosa, você não vai escorregar porque tem atrito. Já na superfície lisa não tem. Então alguns narizes são realmente muito lisinhos e quase não tem atrito. Então realmente atrapalha a aderência da maquiagem ali. E eu vou te dar 3 dicas que podem te ajudar a resolver isso. A primeira dica é você não hidratar o nariz, para não piorar essa questão do atrito, não deixar ele ainda mais liso, ainda mais escorregadinho. Então hidrata o restante do rosto e não hidrata isso aqui. A segunda dica: não use primer siliconado nessa região. O que é o primer siliconado? É um primer com efeito blur. Sabe aquele primer que você passa e dá um efeito blur? A maioria deles tem silicone na formulação. E esse silicone é como se você jogasse sabão numa superfície lisa, entendeu? Ai, que vai escorregar mesmo. A maquiagem... Mas a maquiagem, ela não vai durar. E se você tem um nariz que não tem essa superfície tão lisa e a sua maquiagem não está durando, provavelmente é o tal do primer siliconado. A terceira dica é você escolher produtos de longa duração e não aplicar camadas únicas com muita quantidade. Na maquiagem a gente tem que construir camadas finas e várias camadas. O que significa isso, Isa? Em vez de você passar 3 kg de base, passa meio grama, faz uma camadinha, depois você adiciona mais um pouquinho onde você quer aumentar a cobertura, depois você adiciona mais um pouquinho de blush. Então vai fazendo camadas finas com pouco produto. Isso faz a maquiagem aderir melhor na sua pele e a sua pele realmente grudar nela. Porque quando a gente passa um negócio só,
aí abre buraco. Já viu abrir buraco na maquiagem? Muitas vezes é justamente isso que tá acontecendo. E aí, já emendando na próxima pergunta que a Rafa me mandou. A minha base fica muito grossa e fica marcando a minha pele. Como faço pra deixar o acabamento mais natural? E aí eu vou te contar os segredos, os maiores segredos de um acabamento natural, uma pele que você passa, parece que não tem maquiagem. O primeiro deles é parar de ficar copiando blogueira, que a blogueira passa 3 kg de base e produto e mais produto e no final fica assim, com a pele lisa e você fala, nossa, qual que é o problema comigo? Quanto mais produto você passar, mais grossa vai ficar a sua pele, o seu acabamento, a sua maquiagem. Porque maquiagem, ela não tira a textura natural da pele, ela na verdade realça. Então, quando você tem muita textura na pele, a gente tem que na verdade usar o mínimo de produto possível, que é o caso da pele madura. Então, primeira coisa, se você tá usando muita base, isso provavelmente vai dar errado. Outra coisa, escolha produtos fluidos. Esses produtos fluidos, base fluida, corretivo líquido, eles costumam ter um acabamento mais natural. E você também consegue construir esse acabamento usando menos produto, tendo mais controle do produto, sabe? E é justamente isso que vai fazer a maquiagem ficar mais natural. A terceira dica, que é assim fundamental para uma pele com acabamento muito leve, é a escolha de produtos em pó de altíssima qualidade. Por quê? O pó é o que mais adiciona textura de maquiagem em cima da nossa pele. Então, muitas vezes a gente passou a base, nem tá grossa. Mas quando a gente vai colocar o pó, aí, minha filha, fica aquele negócio ali, ó, parecendo um, sei lá, reboco de parede. Então os produtos em pó vão fazer muita diferença. Escolha produtos em pó bem fininhos. Testa ele na loja, passa assim na sua pele, vê se tá marcando, vê se realmente parece que não passou nada, porque esses sim vão fazer muita diferença. E não é só pó translúcido, pó compacto, não. Eu tô falando de blush em pó, de iluminador em pó também, tá? Tudo isso tem que ser bem fininho. E claro, tem que ter a técnica. Tem que saber o que você passa antes, como é que você aplica essas camadas, mas isso aí é só lá no meu curso que eu ensino, porque aqui não dá tempo. Lá existe um método, um passo a passo perfeitamente construído para você aprender rápido e da melhor forma possível. Inclusive, olha a maquiagem maravilhosa que a minha aluna fez, gente. Estela, você arrasou. Essa pele ela me mandou, eu fiquei assim... Que orgulho. Então, é isso que você vai aprender lá, tá? Com mais detalhes. Agora, essa pergunta aqui eu amo, porque se vocês observarem bem, o meu olho é bem pequenininho. Meu olho é muito pequeno. Como faço pra maquiagem abrir o meu olhar? E quem mandou foi a Flávia. Flávia, tamo juntas, tá? Porque meu olho é bem pequenininho. E eu já fiz um vídeo aqui no canal te ensinando vários truques pra você ampliar o olhar com a maquiagem. E faz muita diferença, tá? São dicas muito simples e que transformam o seu olhar num nível. Só assistindo, pra vocês verem o antes e o depois de como meu olhar ficou ampliado pra poder aplicar. Agora, essa pergunta aqui eu acho que é um motivo de trauma de muitas clientes minhas que falam que aconteceu isso com elas, mas claro, né, depois eu vou lá e destraumatizo elas. Mas me mandaram assim: meu olho fica muito caído com maquiagem, o que é melhor fazer? E aí vamos falar sobre formatos de olho, que eu amo esse assunto, mas vamos focar aqui nos olhinhos caídos. O que é um olho caído? É quando ele termina numa linha abaixo da linha do começo. Então você traça ali uma linha onde começa o seu olho, aqui no início. Provavelmente esse cantinho externo ele vai estar acabando abaixo dessa linha. Essa é uma característica de olhos caídos. E aí, se você faz uma maquiagem deixando essa parte de baixo mais enfatizada, mais destacada do que a de cima, o que seria isso? Fazer aquele esfumado preto embaixo, um lápis preto, deixar a parte de cima livre, né? Às vezes só com um rímel, você vai fazer o quê? Trazer a atenção do olho pra baixo. Então, se você maquiou um olho caído, né? Se você é um maquiador ou foi maquiado por um maquiador que deixou o seu olho caído, observa se não foi isso que aconteceu. Se ele não escureceu aqui de baixo, ó, muito mais do que escureceu em cima, provavelmente foi isso que aconteceu. Se eu acertei, deixa nos comentários pra mim. E se você tem experiências ruins também se maquiando, alguma coisa que não gostou, o que aconteceu, comenta, porque eu posso te ajudar, posso vir aqui com uma solução, te ensinar a fazer, ajudar os maquiadores a fazerem também,
também, né? Aqui a gente ajuda todo mundo. Eu quero muito saber a sua história, tá? Deixa aqui. Outra coisa que faz os olhos caírem é a maquiagem num ângulo errado. A maquiagem, ela tem que levantar o olhar. Se ela tiver num ângulo reto, em um olho caído, né? Se ela tiver mais pra baixo, acompanhando o formato do olho ali, provavelmente seu olho vai ficar caído também. Tem alguns truquinhos específicos pra olhos caídos que eu também ensino lá no meu curso. Mas se vocês quiserem aprender algumas coisinhas, comentem aqui também que eu posso voltar ensinando. E já que a gente tá falando de olhos caídos, eu escolhi essa aqui pra ajudar você, ó. Qual é o melhor pincel para esfumar? E se a gente tá falando de pincel aqui, eu preciso enfatizar que se você não se maquia bem e não tem um pincel legal, no tamanho certo pro seu olho, esse é um grande passo pra você começar a conseguir se maquiar muito bem. E eu também fiz um vídeo de pincel aqui no canal, onde eu te ensino tudo sobre o pincel, eu te ensino a montar um kit fundamental de pincéis pra você construir qualquer esfumado. Mas olha, o meu pincel favorito pra esfumar é esse que tem um compridinho e um topinho redondo. E ele tem que ser bem fofinho, tá? Ele não pode ser duro. E outra coisa muito importante, ele tem que encaixar no seu olho. E cada pessoa tem um olho diferente, né? Então existem alguns pincéis maiores que são bem parecidos com esse aqui, como este daqui. Só que esse daqui, ele já fica, ó, enorme no meu olho. Eu boto ele aqui, ó, e já tampou o meu olho inteiro. Como é que eu vou esfumar uma sombra, fazer qualquer degradê aqui com um pincel desse tamanho? Não tem condição. Então ele realmente tem que ser num tamanho que encaixe melhor no meu olho, no seu olho, cada olho. Mas esse aqui realmente é bem versátil. Eu uso muito nas minhas clientes, que é o 136 da Dye Makeup. Mas lá no vídeo de pincéis eu te indiquei outras opções desse aqui também, tá? Desse tamanho. Ai, eu amei responder essas perguntas, ainda tem muito mais aqui pra responder. Inclusive, você pode mandar perguntas lá no meu Instagram, Isabela Gouveia, que aí eu te respondo às vezes ao vivo, né, nos stories. Mas se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, de dar seu like, se ele te ajudou, se ele quebrou algum mito que você achava que era verdade. Me conta aqui nos comentários. Se você quer mais vídeos desse tipo também, comenta aqui. E não deixe de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos conteúdos. Beijo! Até o próximo vídeo.